Então, na aula de hoje eu vou falar de orientação a objeto na ECMAScript 6, tá? Vamos falar aí de classes, atributos, métodos, encapsulamento, herança, polimorfismo. E depois a gente continua com a parte de programação assíncrona em JavaScript. Então, a primeira coisa aqui é como é que a gente escreve uma classe, né? Então, assim, nas versões anteriores do JavaScript, antes do ECMAScript 2015, a gente não tinha classe, tá? A gente tinha só funções. Então, assim, no fundo, as classes viram funções, tá? Porque o JavaScript, ele basicamente usa um açúcar sintático aqui para transformar essa classe numa função e por baixo dos panos é tudo função, tá? Mas é interessante para quem está acostumado a programar numa linguagem orientada a objeto, conseguir ter uma sintaxe similar à de linguagens orientadas ao objeto. Tá? Então, algumas coisas a observar aqui, quando a gente está programando classes em JavaScript. Primeiro que o JavaScript, pelo menos na versão atual, não tem modificadores de acesso, né? Então, aquelas coisas tipo public, private, protected, a gente não tem aqui. Tá? Até existem variações, aí existe uma proposta aí de atributos privados, começar com tralha na frente do JavaScript, mas isso não está implementado assim, na maioria dos browsers ainda, então a gente ainda tem que conviver com isso aqui. Ou usar, por exemplo, TypeScript, e aí TypeScript tem modificadores de acesso. Tá? Então, assim, TypeScript, para quem não sabe, é uma linguagem feita aí pela Microsoft que adiciona tipos ao JavaScript. Na verdade, é outra linguagem, tá? Que assim, é muito similar ao JavaScript, mas com tipos, e que compila para JavaScript. Tá? Mas a gente não vai ver isso agora, só voltando aqui, vamos falar de JavaScript mesmo. Então, o construtor, repara que não é igual a Java, por exemplo. O construtor não é o nome da classe, é uma palavra que você tem constructor, com um parâmetro que você passa aqui, ou com um conjunto de parâmetros. Você pode acessar os atributos da classe com o this. Tá? A gente tem aqui uma convenção de nome, tá, para atributos privados, que vão começar com underscore. Isso aqui é muito comum em outras linguagens, como, por exemplo, em Python, mas isso não restringe o acesso, tá? Isso é só uma convenção para dizer que esse cara aqui é privado. Além disso, a gente tem métodos normais, é só declarar o método aqui. Repara, o JavaScript também não tem declaração de tipo, então você bota só o nome do método, tá? Você não tem um tipo de retorno aqui. O tipo de retorno vai ser dado pelo que você retornar aqui na sua função. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma classe animal com um atributo nome e um método getName e outro método setName. Tá? Beleza? Aqui tem os exemplos de chamadas. Existe uma outra forma de fazer isso em JavaScript, que é usar os getters e setters. Aqui está o getters e setters no estilo Java, tá? Então, a gente tem a convenção de nome aqui, camel-cased, né? E o get na frente do nome do atributo e set na frente do nome do atributo. Só que JavaScript ele tem, além disso, né, uma forma de você escrever diferente, tá? Que já vai associar, por exemplo, a atribuição para um método get ou set. Então, repara o seguinte, aqui você tem uma palavra reservada, get, seguida de um método com o nome do atributo, tá? E aqui tem set, seguido com um método com o nome do atributo também. O que vai acontecer? Essa convenção aqui faz com que você, quando chamar uma atribuição direto aqui para um atributo da classe, ele vai chamar o set, acessar o atributo, ele vai usar o get aqui direto. O que mais que a gente tem? Herança e polimorfismo. Tá? Então, vamos ver uma primeira parte aqui. A gente tem uma classe animal, onde você vai ter um construtor com um nome e um método aqui chamado speak, que vai imprimir aqui o nome do animal e o som, tá? Usando um string formatado.
Quando você estende animal, você herda essa propriedade e esse construtor aqui também, e você pode sobrescrever o método que foi declarado em animal. Mesma coisa aqui, a gente tem um animal, aqui tem um som genérico, você tem um cachorro que late, você tem um gato que faz miau, tá? E sobrescrever os métodos. Como é que funciona aqui, né? Se você usar aqui a classe dog, né, que é cachorro, você vai chamar aqui o método, ele vai imprimir tá aqui, né? E se você usar aqui uma classe que é chamada cat, ele vai chamar o método cat que mia, né? Então, repara, né? O polimorfismo aqui em JavaScript, a herança e polimorfismo está mais para herança do que para polimorfismo, porque a gente não declara o tipo da variável, então não faz sentido a gente ficar atribuindo de um tipo a outro, né? Então, por exemplo, se fosse uma herança clássica em Java, a gente colocaria aqui, declararia uma variável do tipo animal e atribuiria dog. Como a gente não tem tipo aqui, a gente já cria uma dog direto, e ele é desse tipo. Tá? Além de herança, a gente tem em JavaScript, a partir do ECMAScript 6, se eu não me engano, um conceito que é chamado de módulos. Tá? Qual que é o objetivo aqui? É a gente conseguir dividir programas de JavaScript, tá, em pedaços e conseguir importar e exportar esses pedaços quando a gente precisar. Tá? Então, assim, quando a gente está usando no lado servidor, por exemplo, com o Node.js, cada arquivo .js é um módulo. Tá? No lado cliente também, a gente precisa indicar que a gente está trabalhando com módulo. Então, assim, existe uma forma de importar um script em JavaScript, que é usando a tag script, um type text JavaScript, e usar aqui uma referência para um arquivo .js. Tá? E existe essa outra tag aqui, que é chamada, a gente tem a tag script com type model, onde a gente também pode apontar isso para um arquivo JS. Só que a diferença é que quando você tem um módulo, o this na raiz é undefined e já é usado como um strict mode, por padrão. Strict mode é um módulo do JavaScript que ele restringe um monte de coisas que podem causar problemas na sua programação. E quando a gente está usando um script normal, o this ele aponta para o window, tá? Para o objeto window do browser. Então, essas são as diferenças. Se você importar um .js no browser usando um type model, você tem essas características, isso é entendido como um módulo. Se você importar usando o script type text JavaScript, ele é entendido como um script. E aí você passa a ter aí uma referência para o this, apontando para o window. A gente tem algumas cláusulas nos módulos que são para a gente conseguir disponibilizar uma parte dele para que seja importada em outros arquivos. E a gente tem uma outra parte aqui que é para importar. Então, assim, geralmente a gente coloca no final do arquivo e diz quais são os elementos daquele arquivo .js que podem ser importados em outros arquivos. Tá? Então, o que você pode exportar, né? Você pode exportar um var, um let, um const, um function ou um class. Tá? Exemplos aqui. Export const name square. O que isso aqui significa? Que em outro arquivo .js você vai conseguir acessar e importar essa característica que se chama name. Mesma coisa se você tem um function. Export function ABC e aqui direto a declaração da função. Tá? Você tem essa sintaxe aqui também, ó, export entre chaves, né? Name e ABC. Se você quiser exportar tudo junto, não quiser ficar repetindo aqui, ó, export, export.
E assim como a gente consegue exportar, a gente consegue importar os módulos. Então, você tem a instrução import para fazer a importação, você coloca no início de cada arquivo, tá? As importações, e ela tem essa sintaxe aqui, ó. Import, aqui você pode fazer uma lista de nome, basicamente identificadores que foram exportados dos outros módulos, from um arquivo JS. Repara aqui que, ó, a gente está fazendo a importação aqui com ponto barra, né? Então, ponto barra significa a partir desse diretório que eu estou, vá para a pasta e depois para arquivo.js. Tá? Então, isso aqui é uma importação usando caminho relativo. Geralmente, a gente vê, quando a gente está usando arquivos de biblioteca, importações sem esse ponto barra aqui. Porque aí já é uma biblioteca que você consegue, que está instalada, tem os módulos instalados, e aí você pode simplesmente usar ela. Tem alguns detalhes aqui que, em sistemas como o Node.js, você não precisa dizer o ponto .js no final. Tá? Algumas características quando a gente está trabalhando com módulos. Então, por exemplo, a gente quer renomear o módulo. A gente tem lá import, e aí você vai ter um cara que se chama name, que fica nesse arquivo aqui. Você pode usar um s para trocar o nome dele. Tá? E aí qualquer elemento aqui que você importe, você pode trocar o nome dele e aí passar a acessar ele com outro nome dentro do arquivo que você está importando. Você pode também renomear as variáveis para fazer export, ou seja, export, e aí você tinha alguma coisa que chamava variável 1 no seu arquivo, e você coloca aqui as, e aí bota o arquivo que você... O arquivo não, o nome que você quiser. Tá? Então, você não precisa exportar necessariamente com os nomes que você usou no arquivo. O que mais que dá para fazer? Ó? Importando tudo e renomeando com um módulo. Import asterisco as alguma coisa. Você vai importar tudo que foi exportado no arquivo e ele vai ter um prefixo aqui que é o nome do módulo. Então, se tinha um cara lá chamado name, você bota lá módulo.name. Outras coisas interessantes que a gente faz com módulos e com exportações existe uma coisa chamada export default. Tá? O export default ele permite você importar alguma coisa sem ter que dar um nome direto para ele. Tá? Então, o export default você só pode usar um por módulo. Tá? Como é que funciona? Export default e o que você quer exportar. Tá? Pode ser uma variável, pode ser uma função. Você pode botar o export default no meio aqui de uma exportação com vários nomes, dizendo, por exemplo, name1 as default. Quando você for importar, você coloca import, o nome do que você exportou aqui, ó, tá? From e file. Na verdade, isso aqui é um novo nome, né? Isso aqui você está já renomeando sem ter que dizer quem é que você está importando. Porque se você não referenciar ninguém, você está importando o cara que é o default. Então, não importa se você exportou ABC aqui. Tá? Se você fizer dessa forma, repara, qual é a diferença? Como é que eu sei que eu estou fazendo um import default e não estou fazendo um import normal? Porque o import default, você não usa as chaves. Tá? Então, se não tiver abre chave, fecha chave, você está fazendo aqui um import default. Ó. Import _ from arquivo. Então, o que foi exportado default aqui do arquivo, você está importando aqui e usando esse nome que você disse aqui. Tá? Então, essa parte de módulos. Tá? Além de módulos, a gente tem em JavaScript toda uma parte de programação assíncrona. Tá? O que vem a ser uma programação assíncrona? Né? O browser, a gente muitas vezes quer ter um comportamento onde alguma coisa está sendo executada em background. Ou seja,
Você está fazendo uma coisa ali na tela, tá? E tem alguma outra coisa rodando por trás no browser. Então, por exemplo, coisas que acontecem dessa forma. Importação não, acesso a requisições no servidor. Tá? Enquanto você está carregando uma tela, o browser está indo no servidor buscar informações e trazer informações para você. Tá? Então, assim, esse tipo de comportamento em JavaScript, ela é uma programação assíncrona e a gente tem alguns mecanismos para trabalhar com isso em JavaScript, como promises e async e await. A gente vai ver aqui como é que funciona. O que é um promise? Né? Promise é uma promessa que um valor será definido. Tá? Ou seja, você usa uma variável como se ela tivesse um valor, mas ela não tem. Na verdade, o que você vai ter é um callback que vai ser chamado quando a promessa for resolvida ou rejeitada. Ou seja, você executa um código que te retorna um promise, e esse promise fica com você, e a hora que ele for resolvido, o callback que você passou para o promise vai ser chamado. Tá? Isso é uma coisa meio estranha, mas a gente vai ver uns exemplos aqui para você entender. Ó. Como é que você cria um promise? Né? Tem um objeto que se chama promise, você vai fazer new promise, e vai passar para ele uma função executora, tá? Que recebe como parâmetro duas coisas, resolve e reject. Tá? Essa função executora com resolve e reject, você vai poder chamar esses métodos para dizer se o teu promise foi bem sucedido ou não. Vamos ver exemplo. Ó, por exemplo, new promise, função executora, isso aqui é um arrow function, né? Então, função anônima, onde ela recebe duas coisas como parâmetro, resolve e reject. E aqui está o corpo dela, ó. O corpo dela vem até aqui. O que esse cara vai fazer? Console log initial, ou seja, escreve initial no log. Aqui você faz o trabalho assíncrono. Por exemplo, set timeout, ele agenda no seu navegador uma coisa para ser feita daqui a um tempo específico. Então, esse 1000 aqui, ele é o tempo específico que você vai fazer. Tá? Aqui é em milissegundos, tá? Então, isso aqui é daqui a 1 segundo, execute essa função aqui. Que é o quê? Resolve done. O que está acontecendo aqui? Esse método resolve está sendo chamado, ele está dizendo assim, ó, a promessa foi cumprida e o valor de retorno aqui é done. Tá? Então, isso é uma forma de encerrar a sua promessa e dizer que foi tudo bem na promessa. O que vai acontecer? Quando a tua promessa for cumprida, ou seja, esse cara aqui for chamado, daqui a 1 segundo, a promessa vai chamar o callback que tiver instalado aqui embaixo. Então, o que acontece? Ó? Aqui abre parênteses, está sendo o construtor da promessa, aqui fecha parênteses. Então, nesse bloco todo aqui, você tem um objeto que é uma promessa. E as promessas, elas têm um método que se chama then, que é então. Que é o quê? O que você vai fazer quando essa promessa for cumprida? Tá? Então, assim, o que você vai fazer? Aqui você pode passar qualquer método, tá? Você pode criar um método aqui, e aí, assim, o que for passado aqui no resolve, tá? Vai chegar aqui como parâmetro. Tá? Então, resolve done, esse then vai ser executado com esse parâmetro aqui, que é o done. E aí, console log do this com o parâmetro do this, e aí vai vir done, por exemplo. Se você tiver algum problema no meio ali do seu callback de promessa, você pode simplesmente lançar uma exceção, lançar um erro. Por outro lado, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou testar esse código com vocês só para mostrar como é que funciona. Porque aqui a gente tem algumas possibilidades, tá?
Resolve, ele vai para o then. Se você der um reject no lugar do resolve, ou seja, eu não consegui cumprir a promessa, alguma coisa deu errado, ele não vai vir para o then, ele vai vir para um catch, tá? Que é um bloco de tratamento de exceção. Então, você pode vir aqui, chamar o reject, que ele vai vir para cá, para o catch, e aí vai logar aqui, por exemplo, do that. E você pode colocar coisas para acontecerem, por exemplo, independente se ele foi bem sucedido ou não. Então, é como se fosse um finally. Você está colocando um then depois do catch. Independente se passar pelo then ou se passar pelo catch, ele vai rodar esse último aqui. Aí vai imprimir esse cara aqui. Ó, esse caso aqui é interessante a gente rodar. Vou pegar aqui nos slides, vou colar ela aqui. Tá? E aí vou rodar inicialmente, só para a gente ver. Ó, initial, do this done, do this whatever happened before. Então, ele passou aqui. Initial. Ele demora um tempinho para aparecer o done. Eu vou botar 2 segundos para a gente ver o lag aqui. Ó. Initial, aí 1, 2, do this, e depois vai para esse cara aqui. Então, o que acontece? Isso aqui é uma programação assíncrona. Por que é assíncrona? Repara o seguinte, imagina que eu estivesse aqui no meio de uma outra função. Vou botar o início aqui. Vou botar o fim aqui, ó. Vamos rodar, ver o que vai acontecer. Início, initial, fim. Por que ele veio aqui início, initial e depois fim? Por quê? Isso aqui é uma programação assíncrona. Então, esse cara aqui, ele roda. Depois, a promessa ela é criada. E esses callbacks aqui, eles só rodam depois que a promessa for resolvida ou rejeitada. Então, essa promessa ela começa a rodar imediatamente. E aqui tem um set timeout que faz essa promessa aqui ser suspensa durante um tempo, que eu botei aqui 2 segundos. Só que o meu fluxo de execução ele continua aqui embaixo. E aí, esses métodos aqui, que são os callbacks, esse callback, isso aqui é um callback aqui de tratamento de exceção, e esse aqui é um callback como se fosse um finally, eles só vão ser executados quando essa promessa aqui, ó, for resolvida. Ou seja, quando alguém chamar ou um resolve ou um reject. Ou, por exemplo, a promessa ela ser encerrada, digamos, se ela for encerrada sem ninguém chamar um resolve ou um reject, ela, acredito eu, que seja cumprida. Vamos ver aqui. Vou tirar esse set timeout. Não, ela nem é cumprida. Tá? Ele não roda nem o then, nem o catch, nem nada, se você não cumprir a promessa aqui, tá? Então, você precisa cumprir a promessa de alguma forma. Se eu cumprir a promessa aqui de uma forma direta, sem dar um timeout, olha lá, mesmo assim ainda tem um comportamento assíncrono. Início, initial, fim, e depois do this e do this whatever happened before. Ou seja, ele rodou aqui, do this, depois aqui, tá? Na verdade, rodou esse fim antes, depois aqui, depois aqui. Tá? Então, assim, a promessa ela funciona para fazer esse tipo de programação. Ó, vamos fazer um reject aqui, só para vocês verem. Eu vou rodar aqui com reject. Deixa eu dar um set timeout aqui, para a gente poder ver direitinho. Ah, não, mas aí ele já resolveu a promessa, deixa para lá, é assim mesmo. Início, initial, então veio aqui, depois veio para o fim,
depois veio o fim, depois veio do that, ou seja, para o catch, porque eu rejeitei a promessa, veio para o catch, e depois para esse cara aqui. Ó, uma outra forma de resolver isso aqui, ó. Em vez de eu dar um reject aqui, eu vou dar um resolve, mas aqui no meu callback eu vou lançar uma exceção. Tá? Vou tirar isso aqui. Então, o que a gente vai ver, né? Vou deixar esse código aqui. Ele vai lançar a exceção, ou seja, não vai rodar esse código aqui, mas ele vai vir para o catch. Ele vai vir resolver, vem para esse callback, lança a exceção, vai tratar no catch, trata isso, depois roda esse cara aqui no final, e aí encerra. Ele teve um lag aqui por causa do set timeout, né? Ele resolveu, então, passou aqui, ó, throw, veio para cá do that, depois veio para cá para o final. Beleza? Então, assim, promessas são um mecanismo importante em JavaScript para a gente poder fazer programação assíncrona, tá? Vira e mexe, você chega numa função que retorna uma promessa. Tá? Então, assim, se a função retornar uma promessa, basicamente o que você faz com ela? Né? Você usa os callbacks para fazer o tratamento quando a promessa for cumprida. Então, você usa o then para se a promessa for resolvida com sucesso, o catch para ver se a promessa foi... O que você faz se a promessa não for cumprida, ou se der uma exceção, e esse then depois do catch para se você tiver que fazer alguma coisa com essa promessa de qualquer jeito. Beleza? Tá? Então, existem os estados da promessa, tá? Assim, esses estados ele é interessante a gente saber, porque a gente, quando chegar lá na frente, quando a gente for falar de Redux, tá? A gente vai falar de React, depois quando a gente falar do Redux, a gente vai ver que eles fazem referência ao nome dos estados das promessas. Então, é importante a gente saber o nome desses estados. Então, quais são eles, né? Existe um estado que se chama pending, que é o estado inicial, que não foi nem resolvida, nem rejeitada. Você criou a promessa. Tá? Então, assim, quando você cria a promessa, quando você está nesse initial aqui, o estado dessa promessa é pending. Tá? Você tem fulfilled, quando você tem sucesso na operação, ou seja, quando você deu um resolve. Você tem rejected, quando ela é rejeitada, quando veio aqui e você deu um reject na promessa. E ela tem settled, quando ela foi realizada ou rejeitada, tá? Então, assim, esse settled, deixa eu ver se ele está aqui. Aqui, onde é que ele aparece, ó. Se fulfill, then unfulfilled, ó. Independente de qual bloco que você está, ele está já settled para você, tá? Então, quando você estiver na execução desses métodos aqui, ele já está num estado settled. E aí você vai executar as coisas assíncronas, né? Então, como é que é o fluxo aqui? Você cria a promessa, ela está pending. Você chama lá o resolve ou reject, ela vai para fulfill ou reject. Quando ela rodar o bloco de tratamento, ela vai para settled. Tá? E aí, isso pode te retornar uma nova promessa, que é, por exemplo, uma promessa já pending. Tá? E aí, esse fluxo continua. Tá? Aqui em cima você pode, a partir de um bloco, de um callback, de uma promessa, chamar outras funções assíncronas. Tá? Ou fazer tratamento de exceção. Promessas, elas causam um problema que é chamado de callback hell. Tá? Se a gente for organizar código em cima desses then aqui, ó, assim, primeiro que esse código aqui ele já é um código que é difícil de ler. Tá? Porque você tem uma promessa e aqui, em vez de você ter um fluxo, digamos assim, normal para você fazer a leitura do código, a tua leitura do código ela não digamos assim, sequencial, porque você vai ter uma execução aqui desse bloco
E ele só vai vir para cá quando o resolve for chamado. Tá? Então, assim, se você ainda tiver outra promessa, ó, você vai começar a chamar outro den. Isso aqui te causa um nível de alinhamento de código que te dá uma dificuldade de leitura. Tá? Então, quando a gente tem muitos callbacks alinhados, o código fica ilegível. Tá? A solução é a gente usar duas cláusulas aqui, que é chamada de async e await, para a gente poder resolver o problema do callback help. O async ele declara que a função é assíncrona. Tá? E o await faz seu código esperar por uma promessa ou função assíncrona. Tá? Vamos ver como é que funciona. Ó, digamos que você está trabalhando com promessas. Tá? Então, você tem uma função que é pegar dados processados. Tem algum chavu aqui na minha máquina e piscou. E agora voltou. Então, digamos que você tem aqui, pega dados processados. Tá? Você passa um URL, ele baixa os dados, ó, baixa os dados e retorna um promise. Isso aqui é uma função assíncrona. E ele tem um método instalado aqui que é catch, que se vem um erro, ele... Opa! Tem alguma zebra aqui durante a minha apresentação. Vai voltando, né? Você tem uma função aqui que é baixar dados, tá? Você tem um catch que te pega aqui com te dá um erro aqui, você vai baixar dados reservas de um outro lugar que vai te retornar um outro promise. Tá? Se você tiver erro no primeiro dado que você vai baixar. E tem, por último, aqui, se as duas promessas aqui, ou uma ou a outra, for resolvidas, com sucesso, você processa os dados num worker. Te retorna uma outra promessa. Tá, então, olha como é que ficou a orientação desse código aqui, né? A gente refatorando ele para usar async e await. O que a gente vai fazer? Ó? Primeiro tem uma palavra reservada que a gente coloca na frente da função que chama async. Isso aqui faz o quê? Ele vai te dizer que essa é uma função assíncrona. E aí vai permitir que você chame essa função como se você estivesse trabalhando com um promise. Tá? Dentro dessa função, você vai poder usar uma palavra reservada chamada await. Await significa o quê? Que você vai ter uma função que retorna um promise, é a mesma função que estava aqui, só que em vez de você instalar um callback para quando esse promise for resolvido, você chamar esse callback, você vai dizer, espera essa função terminar. Ou seja, quando eu chegar nesse ponto aqui do código, para a execução, espera essa função ser processada e depois continua a partir daqui. Tá? Então, é isso que vai fazer. Tá? Então, o que vai fazer? Ó, esperar os dados serem baixados para poder atribuir a V. E aí, isso aqui te dá uma possibilidade de você fazer um código que é mais legível. Um código que é sequencial. Tá? Então, aí você recebe, por exemplo, o dado. Se der algum problema nessa promessa aqui, ela for rejeitada, por exemplo, ele vai lançar uma exceção e você vai vir parar nesse bloco catch. Tá? Onde você pode usar await novamente. Tá? E aí, se tudo der certo aqui, você vem para esse último cara e retorna uma coisa que é assíncrona. Uma função assíncrona geralmente retorna uma promessa. É um mecanismo de trabalho assíncrono do JavaScript. A gente tem algumas questões técnicas aqui para usar o async e o await, tá? A primeira delas, você não pode chamar diretamente a função async de uma função síncrona. Tá? Se você precisar fazer isso, você vai ter que fazer o uso do mecanismo aí de promise, que é chamar o den. Tá? Então, pensa o seguinte, ó. Eu tenho uma função assíncrona chamada wait. Essa função assíncrona, ela espera uma promessa que é resolvida aqui com set timeout. Então, assim,
vai esperar um segundo, tá? E depois de um segundo, esse cara aqui retorna 10. Então, o que essa função vai fazer? Vai esperar um segundo e depois retornar 10. Aí você quer chamar essa função de uma função que não é assíncrona, tá? Um function f. O que você vai ter que fazer? Para chamar o wait, né? Você vai ter que chamar o wait como ele te retorna o async, ele é como se fosse uma promessa, tá? Você chama o wait, depois você chama o then, e aí passa para ele tua função de callback. A função que vai ser chamada depois que a função assíncrona executar. Ou seja, o que isso aqui vai fazer? Vai mostrar 10 depois de um segundo. E aqui está sendo feita a chamada de f. Esse código aqui é interessante a gente rodar, para a gente ver funcionar. Então, aqui tem o primeiro exemplo aqui de promessa, né? Eu vou comentar ele aqui só para um não influenciar no outro. Ah, tá. Ele deu um alert, né? Alert ele não mostra no console. O alert ele mostra aqui num pop-up. Tá aqui o 10, ó. Seria mais interessante mostrar no console aqui. Mostrar aqui. Vou botar, em vez de um segundo, botar 2 aqui para a gente poder ver direitinho. Beleza? Novamente, né? Por que a gente tem esse monte de mecanismos, né, de coisas assíncronas? Porque muitas vezes a gente quer executar tarefas em background. Por exemplo, a gente ir no servidor, buscar um dado e trazer ele de volta, sem travar a tela do usuário, é tipicamente uma ação assíncrona. E que leva um tempo aí, pode levar 1 segundo, 2 segundos, até mais. Então, geralmente, a gente não trava a tela, deixa o usuário continuar fazendo o que ele tem que fazer, e bota uma coisa em background rodando, que quando é resolvida, a gente exibe outra, modifica alguma coisa ou exibe alguma coisa na tela. Tá? A gente usa comportamento assíncrono na programação em JavaScript, assim, com frequência. Tá? Então, é importante entender esse mecanismo e vocês vão ver direto coisas do tipo async await, then catch, que a gente está fazendo referência a uma promessa, tá? Esses callbacks instalados, né, no then e no catch. Tá? Então, é importante a gente saber isso para poder trabalhar direitinho com o JavaScript. Então, o que a gente fez até agora, né? A gente viu uma introdução aí bem longa sobre o JavaScript, assim, mas não tem tudo, tá? A linguagem tem mais coisa além disso, mas a gente conseguiu cobrir o suficiente para a gente começar a programar efetivamente em JavaScript, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. E aí, a partir daí, eu estava só introduzindo a linguagem, aí agora a gente vai começar a fazer coisas mais práticas com ela.